A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Mas você já se perguntou o que acontece com o corpo depois que o coração para de bater? Será que ele simplesmente fica imóvel e silencioso? Ou ainda existem processos acontecendo? O que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a morte. Então, se você tem coragem, fica comigo até o final. Porque hoje vou revelar 9 coisas bizarras que acontecem com o corpo depois da morte, e algumas delas são perturbadoras. Já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e agora, vamos direto para a lista. 9º lugar, o efeito cataleptoide, o corpo engessa. Depois da morte, o corpo entra em um processo chamado rigor mortis, onde os músculos ficam extremamente rígidos e endurecem, como se estivessem travados. Isso acontece porque, sem circulação sanguínea, o cálcio se acumula nos músculos, impedindo que eles relaxem. O corpo começa a enrijecer cerca de 2 a 4 horas após a morte, atingindo o ápice da rigidez após 12 horas. Curiosamente, depois de 24 a 48 horas, o corpo volta a amolecer porque as fibras musculares começam a se decompor. Esse endurecimento temporário pode fazer com que um corpo pareça estar congelado em uma posição específica, o que já gerou relatos assustadores de cadáveres que pareciam ter se movido sozinhos. 8º lugar, unhas e cabelos crescem. Muita gente acredita que as unhas e os cabelos continuam crescendo depois da morte. Mas será que isso é verdade? Na realidade, não. Assim que o coração para de bater, a circulação sanguínea cessa. Sem oxigênio, as células responsáveis pelo crescimento de cabelo e unhas morrem rapidamente. Então, não existe crescimento real. Mas então, por que algumas pessoas dizem que, ao exumar corpos, unhas e cabelos parecem mais longos? Isso acontece porque, conforme o corpo perde líquidos, a pele encolhe e se retrai, principalmente nas extremidades. Esse encolhimento dá a ilusão de crescimento, mas na verdade, são os tecidos da pele que estão recuando. Ou seja, essa ideia de que as unhas continuam crescendo é apenas um mito popular. 7º lugar, a digestão continua após a morte. Nosso corpo abriga bilhões de bactérias, e a maior parte delas está no intestino. Durante a vida, esses micro-organismos ajudam na digestão e absorção de nutrientes, mas depois da morte, eles continuam ativos. Sem um sistema imunológico para controlá-las, essas bactérias começam a se multiplicar rapidamente e atacam os tecidos internos do corpo. Esse processo, chamado de autólise, dá início à decomposição, onde os órgãos começam a se dissolver. Nos primeiros dias após a morte, a atividade bacteriana se intensifica e grandes quantidades de gases começam a ser produzidas no abdômen. Esse acúmulo pode causar um inchaço tão extremo que o corpo parece estar inflado, podendo até mesmo romper a pele em alguns casos. Se você achava que a digestão parava com a morte, pode esquecer. O seu corpo continua sendo processado por essas bactérias muito depois do último suspiro. 6º lugar, a pele ainda tenta se regenerar. Surpreendentemente, algumas células da pele continuam vivas mesmo depois da morte. Isso acontece porque as células da epiderme, a camada mais externa da pele, não dependem tanto do fluxo sanguíneo para sobreviver. Enquanto houver oxigênio armazenado, elas continuam realizando pequenas funções básicas, como tentar se regenerar e manter sua estrutura. Essa atividade pode durar algumas horas depois da morte, mas assim que o oxigênio acaba completamente, até essas células morrem. Ou seja, por um breve período, seu corpo ainda tenta manter a pele viva, mesmo que o resto já tenha parado de funcionar. 5º lugar, a pele fica manchada, livor mortis. Pouco tempo depois da morte, o sangue começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo devido à gravidade. Esse fenômeno é chamado de livor mortis e causa manchas arroxeadas ou avermelhadas na pele. Se uma pessoa falece deitada de costas, por exemplo, o sangue se acumula nessa região, deixando-a escurecida, enquanto o restante do corpo fica mais pálido. Esse processo começa cerca de 30 minutos após a morte e fica mais evidente depois de 2 a 4 horas. Com o tempo, essas manchas ajudam legistas a estimar o horário da morte e até a determinar se um corpo foi movido depois do falecimento, já que o sangue não circula mais e não pode se redistribuir. 4º lugar, o corpo emite sons e gemidos.
Essa é uma das partes mais assustadoras do que acontece depois da morte. Durante a decomposição, os gases acumulados no corpo precisam encontrar uma saída. E muitas vezes, eles escapam pela boca ou pelas cordas vocais, produzindo sons parecidos com murmúrios ou gemidos. Em funerárias e necrotérios, não é incomum que os funcionários ouçam esses sons estranhos vindos dos corpos. Isso já assustou muitas pessoas, pois dá a impressão de que o falecido está tentando falar. Mas a verdade é que isso não é um sinal de vida, apenas um fenômeno natural causado pela liberação dos gases internos. Terceiro lugar, o corpo pode evacuar após a morte. Após a morte, todos os músculos relaxam, e isso inclui os músculos responsáveis por segurar a urina e as fezes dentro do corpo. Com o relaxamento total, é comum que o corpo libere resíduos automaticamente. Além disso, à medida que a decomposição avança, fluidos corporais começam a vazar por diferentes orifícios, como nariz, olhos e boca. Isso explica por que, antes do sepultamento, o corpo passa por um processo de higienização minucioso, onde esses resíduos são removidos e o cadáver é preparado para o velório. Embora possa parecer estranho, essa é apenas mais uma etapa natural do fim da vida. Segundo lugar, o cérebro tem um último surto de atividade. Se você acha que o cérebro desliga imediatamente após a morte, está muito enganado. Pesquisadores descobriram que, nos segundos finais da vida, o cérebro entra em um estado de hiperatividade intensa. Ele dispara uma quantidade absurda de impulsos elétricos, muito mais do que quando estamos vivos. Esse fenômeno pode explicar por que algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ver flashes de memória ou um túnel de luz. Além disso, estudos indicam que, mesmo após o coração parar, o cérebro pode continuar funcionando por até 10 minutos, até que a atividade neural cesse completamente. Ou seja, pode ser que, nos últimos segundos de vida, a mente ainda esteja consciente de tudo ao redor. Primeiro lugar, o corpo pode se mover sozinho. Talvez a coisa mais bizarra, o corpo pode se mover mesmo depois da morte. Isso acontece por causa dos impulsos elétricos residuais que ainda percorrem os nervos. Alguns cadáveres apresentam espasmos musculares, movimentos involuntários e até reflexos que fazem com que braços ou pernas se movam sozinhos. Esse fenômeno já foi relatado por médicos e enfermeiros em hospitais, e também é conhecido em necrotérios e funerárias. Além disso, nos primeiros estágios da decomposição, músculos e tendões podem se contrair, dando a impressão de que o corpo está tentando se mexer. Mas calma, isso não significa que alguém pode voltar dos mortos, são apenas reações biológicas naturais do corpo. A morte pode parecer um fim absoluto, mas como vimos, o corpo humano ainda passa por muitos processos macabros depois que a vida se vai. Desde espasmos assustadores até um pico de atividade cerebral, nos últimos segundos, nosso corpo guarda mistérios surpreendentes. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Agora, me conta nos comentários, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E se quiser descobrir mais fatos chocantes, tem outro vídeo te esperando na tela agora mesmo. Clica aí e continua explorando os mistérios do mundo. Nos vemos no próximo vídeo.